Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física para Vestibular com o professor Celso Costa. Eu sou o professor Celso Costa e essa é a aula de número 3. Vamos falar sobre fundamentos da cinemática escalar. Vamos entender hoje o que são os conceitos do referencial, da trajetória, o repouso, movimento, posição e deslocamento. Olha só, o referencial ele é um ponto muito importante para a gente entender se algo está em movimento ou não. Na verdade, algo só está em movimento ou só está em repouso dependendo do referencial. Nessa imagem, nós podemos ver um trem pela parte de fora e podemos ver um trem pela parte de dentro, este mesmo trem. Na parte interna do trem, nós podemos ver uma pessoa, uma mulher aqui, lendo um jornal, sentada em uma poltrona dentro deste trem. Para essa pessoa, o trem está em repouso. O que seria estar em repouso? Estar em repouso é você estar distante de um objeto e não mudar essa distância. Então, por exemplo, nós temos aqui uma mesinha. Essa mesinha ela faz parte do trem e nós temos esta mulher. Ela está distante desta mesinha aproximadamente uns 50 centímetros. Acontece que o trem inteiro ele pode se mover para frente, para trás, para o lado, para o outro, para cima, para baixo. Porém, a distância entre essa mulher e essa mesinha não vai mudar. Então, para essa mulher, o trem está em repouso. Então, do referencial dela, o trem está em repouso. Acontece que, se ela olhar para fora, tudo do lado de fora está em movimento. Tudo está se movendo para trás. Tá? Então, do referencial dela, todo o ambiente externo ao trem está em movimento. Agora, se a gente olhar de fora do trem, então imagine que você está aqui, você é uma pessoa, está do lado de fora do trem, observando esse trem. Para você que está do lado de fora, esse trem está em movimento. Ele está em movimento, está se movimentando, porque você está usando como referencial a parte externa, ou seja, o ambiente externo. Então, do seu referencial, o trem está em movimento. Agora, do referencial da mulher, esse trem está em repouso. E o que está se movendo é o ambiente externo. Conseguiram entender qual é a diferença entre o repouso e o movimento, dependendo do nosso referencial? Então, o referencial ele faz muita diferença. Quando a gente fala em repouso é quando um objeto está parado. Tá? Parado em relação a quê? Em relação ao nosso observador. Tá? Então ele só está em repouso, ou seja, só está parado de acordo com o observador. Por exemplo, se eu estiver segurando, eu estou aqui e eu estou segurando uma maçã. Estou segurando uma maçã, tá? Para mim, essa maçã está em repouso. Mesmo que eu esteja me movimentando, a maçã está em repouso. Agora, para outra pessoa que está olhando de fora, eu me movimentar, essa maçã está em movimento, porque ela está em movimento junto comigo. Então, para mim, ela está em repouso, para outra pessoa, ela está em movimento. Ou seja, o repouso depende do nosso referencial. Tá legal? Vamos entender agora o que é posição e deslocamento. Deixa eu mudar a minha tela aqui. Posição e deslocamento. Imagine você que nós temos aqui uma estrada. Temos uma estrada aqui. Nessa estrada nós temos uma plaquinha. Uma plaquinha que mostra aqui pra gente um valor 20.
Tá? Vou colocar aqui 20 quilômetros. 20 quilômetros. Em outro ponto dessa estrada, nós temos outra placa com um valor de 80 quilômetros. 80 quilômetros. Então, nesses pontos aqui, a gente chama de posição. Posição. E a posição, a gente vai utilizar uma letra aqui que vem da palavra em inglês espaço. Tá? Espaço. Em inglês é space. E a gente vai utilizar a nossa letra S para indicar posição. Então aqui nós temos uma posição 1. E aqui na placa de 80 quilômetros nós temos uma posição 2. Tá legal? Então os pontos em uma estrada são as posições. Eu poderia colocar uma outra posição aqui. Posso chamar de posição 3? Posso. Posso mudar o número? Posso colocar posição R? Posso. Não importa. Desde que eu saiba que esses pontos significam posição. Vou colocar aqui posição C, posição do professor Celso. Tá legal? Então, cada pontinho a gente chama de posição. Posição. E o deslocamento? O que seria deslocamento? O deslocamento é você sair de uma posição e ir até outra posição. Então, digamos que você esteja em movimento, está correndo aqui deste ponto para este ponto. Então, você saiu desse ponto S1 e chegou até o ponto S2. O que interessa para a gente é esse espaço interno aqui. Esse espaço a gente chama de variação de espaço. Tá? Então, aqui nós temos uma variação de espaço. Legal, variação de espaço. Mas eu vou escrever isso tudo, variação de espaço? Não, nós temos abreviação também. Para variação de espaço, a gente escreve delta, que é uma letra grega, S. Delta S. Delta S é a nossa variação de espaço. Ah, legal, professor. Então, variação de espaço é todo o deslocamento que eu fiz, né? Eu saí do 20 e fui até o 80. Beleza, então qual que foi o meu deslocamento? Olha só, o que tem antes do 20 para a gente não nos interessa. Então, não interessa. E o que tem depois também não interessa. Não interessa. O que interessa para a gente é só essa região que houve o deslocamento. Como que eu faço para descobrir essa região aqui, o valor dessa região? Ou seja, a nossa variação de espaço? Simples, eu vou pegar o valor do meu espaço final, que nesse caso a gente chamou de S2, e vou subtrair o meu espaço inicial, que é hoje que a gente chamou de S1. Nesse caso, então, nós temos um ΔS de qual que é o valor do nosso S2, nosso espaço final? 80, vai chegar no 80, né? Beleza. E saiu da onde? Saiu lá do 20. Olha só. Então, o nosso ΔS aqui, o nosso deslocamento ou a nossa variação foi de 60 quilômetros. Legal? Então, variação, toda vez que aparecer essa letrinha grega aqui, delta, é variação. É a coisa final menos a coisa inicial. Tá? Inicial. Deixa eu colocar numa folha nova aqui. Então, variação. Variação é a coisa final menos a coisa inicial. Final menos inicial. Então, quando nós tivermos um ΔS, vai ser o nosso S final menos o nosso S inicial. Se eu tiver, por exemplo, variação de tempo, vai ser o nosso tempo final menos o nosso tempo inicial. Se eu tiver variação de temperatura, professor,
também é a minha temperatura final menos a minha temperatura inicial. Vamos dar alguns exemplos aqui com números. Digamos que a gente saia de casa, a nossa casa fica no 1,80 m. Então a minha casa ficou no 1,80 m, 80 metros. 80 metros é o quê? É o nosso espaço inicial. Eu vou sair dali. E eu vou até onde? Vou até a casa do meu amiguinho, que fica no 1,160 m. Legal, qual que vai ser a nossa variação de espaço? Ou seja, quantos metros eu tenho entre uma casa e outra? É a minha espaço final menos o meu espaço inicial. Então, o nosso ΔS vai ser 160 menos 80, ΔS de 80 metros. Funciona para qualquer unidade? Sim, funciona com qualquer unidade. Olha só, a temperatura. Eu pego a água da torneira, que está a uma temperatura inicial de 25 graus Celsius, e vou esquentar ela vai ferver. Então, a minha temperatura final vai ser de 100 graus Celsius. A água ferve a 100 graus Celsius. Qual que foi a variação de temperatura aqui? Simples. O nosso delta θ, ou seja, a variação de temperatura, é a nossa temperatura final menos a nossa temperatura inicial. Então, o nosso delta θ vai ser 100 menos 25. Ou seja, nosso delta θ vai ser de 75 graus Celsius. Tá legal? Pessoal, essa foi a nossa aula e espero vocês na próxima. Beleza? Até mais.